Que Fala, legal. mano querido. Salve! Com vocês, senhoras e senhores, Carlos Bezerra. Que felicidade, que alegria te encontrar aqui, Carlos. Pô, alegria minha, velho. Parabéns aí pelo trabalho, pelo que você vem fazendo, pelas boas provocações e os bons debates. Aliás, estou vendo teus vídeos, viu? É Mandando mesmo? super bem. Obrigado. Super bem, cara. Super bem. Obrigado. É um negócio meio caseiro, assim, que eu vou tentando Melhor, mandar por aqui. a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Hoje em dia, bom, você sabe disso. O que as pessoas mais gostam é essa proximidade, é esse despojamento. Isso é muito legal. E essa quarentena, eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, um enfrentamento duríssimo, mas, por outro lado, ela tem provocado na gente uma série de movimentos que vão ficar. E Fato. que nós não sairemos iguais. Quer dizer, a nossa faculdade, que é a Faculdade de Linda mesmo, tem se repensado numa série de setores. Eu também, a nossa igreja aqui, onde eu caminho, contribuindo com o Ministério Pastoral aqui com o Ziel, nós estamos repensando e eu acredito que isso seja também um movimento de todos e todas no Brasil e no mundo, né? Eu imagino que você também, no seu trabalho, na sua caminhada, quanta coisa a gente tem repensado, provocados por este período, né? Pelos desafios desse período. Não, impressionante, impressionante. Por exemplo, o fato da gente estar aqui, Sim. Isso para mim já é vamos dizer, uma reinvenção provocada por esse momento. Bom, você sabe, a minha atividade demanda fundamentalmente que eu converse com as pessoas, enfim, que eu debata ideias, que eu ouça, dialogue, enfim, demanda muito isso. Aí, de repente, eu me vi numa situação de isolamento, né, necessária, importante, que precisa ser respeitada. E eu falei, puxa vida, e agora? Como é que a gente faz? Como é que eu faço com o meu trabalho? Como é que eu vou conversar com as pessoas? Como é que eu vou debater ideias? Enfim, como é que eu vou fazer? Cara, descobri uma ferramenta que estava aí. Estava custo zero. Aproxima pra caramba as pessoas. Caramba, você está em Vitória, eu estou em São Paulo. Quantas vezes a gente se deu ao trabalho de fazer algo assim? A gente não fazia, porque, assim, sei lá, não tinha demanda. Mas, de repente, a gente se conectou de uma forma tão diferente. E eu vou te falar, eu venho fazendo lives todas as noites. Eu venho fazendo de segunda a sexta-feira, com vários convidados, vários temas. É incrível ver pelo menos duas coisas. Primeiro, o tanto que eu estou aprendendo. Estou aprendendo pra caramba com as experiências de todo mundo. Homens, mulheres, jovens, enfim, mais velhos, enfim, pastores, artistas, intelectuais, professores, enfim. Estou aprendendo pra caramba. A outra coisa que eu acho incrível é que a gente está vivendo um tempo de isolamento, de distanciamento social, mas ele não precisa ser distanciamento afetivo. E essa é uma forma da gente se aproximar, da gente estar junto, da gente poder conversar. Tem sido muito bacana. Na minha atividade, especialmente, tem sido muito bacana. E para fechar, uma outra coisa que eu tenho visto também, um outro desdobramento dentro da minha própria atividade, que a gente construiu, ainda estamos construindo, uma rede com uma centena de igrejas aqui na capital, que é uma rede solidária de presença evangélica na cidade. Olha que interessante. Num primeiro momento, o que a gente fez? A gente fez um desafio aos irmãos que queriam participar da rede, que ofereceriam seus prédios, os prédios de suas igrejas, ofereceriam seus templos para parcerias com a prefeitura, para acolhimento de população em situação de rua, para hospitais de campanha, para campanhas de vacinação, para armazenamento de insumos como vacinas, testes do Covid, treinamentos de profissionais. Cara, foi incrível. A gente teve uma adesão de 120 igrejas. E agora a gente está trabalhando junto com essas igrejas numa grande rede de coleta de doações e de distribuição pela cidade, principalmente nessas igrejas que estão nas áreas mais vulneráveis. Eu vi umas fotos, vocês numa fila assim, entregando. Isso. Exato. Isso. Aquilo é espaço da igreja. Pois é, isso é. E isso é um desdobramento. A grande diferença eu estou nessa coisa, no trabalho social, na mobilização de voluntários, em igrejas e tal. Eu estou nisso há, sei lá, quase 3 décadas, né? Mais, 3 décadas. Mas, assim, o que eu percebo é que o desdobramento da pandemia fez com que, mais do que nunca, os muros caíssem e a gente pudesse agir em rede. Agora, claro,
claro, sempre vai ter aqueles que, enfim, desacreditam da ciência, enfim, você conhece. Gostam de semear fake news, divisão e tal, que estão em outro caminho. Agora, o que eu percebo aqui na capital é uma presença forte, um interesse grande das igrejas e dos pastores, uma sensibilização grande com relação às medidas de isolamento e com relação à possibilidade da gente agir como bloco na direção da solidariedade. Tem sido uma experiência muito bacana. Legal. Essa tua ideia agora me iluminou aqui. Você provavelmente esteja acompanhando também. Aqui no estado nós temos um fórum, né? Que começou a partir de 2018, Fórum Evangelho e Justiça, que é uma rede de igrejas que tem uma preocupação. Atualmente eu coordeno esse fórum tem aí umas 50 igrejas. E esse Fórum Evangelho e Justiça, até conversei muito com o Gideon sobre isso, e ele está até aqui nos acompanhando também. Ah, que legal. E essa tua ideia agora, isso que vocês estão fazendo em São Paulo, me fez aqui pensar uma série de coisas. Quer dizer, essa mobilização em redes, nesse período de quarentena, talvez seja uma das coisas mais bonitas que tem brotado nesse tempo árido. A gente percebe isso. E olha só, essa tua luz já me ilumina aqui. Temos uma reunião sexta-feira e eu pretendo já colocar isso na pauta. Gente, ó, o Carlos Bezerra falou a respeito de algo em São Paulo. Como que isso pode ser aplicado aqui também? Veja, olha como que esse contato provocado, o que isso gera. Sabe outra coisa que a gente tem feito, Kenner? E isso mais a gente tem feito aí na minha comunidade, na comunidade que eu faço parte, que é a Comunidade da Graça, aqui em São Paulo. O que a gente tem feito? Além da gente estimular entre os irmãos a generosidade, o acolhimento, claro, o respeito às medidas recomendadas pelas autoridades em saúde pública, tudo isso, o que a gente está fazendo? A gente está tomando medidas práticas para nos protegermos também economicamente. Então, o que nós fizemos, por exemplo, na igreja? A gente fez um cadastro, a gente fez uma ficha, fez um cadastro de todas as pessoas que são da nossa comunidade e que estão ou desempregadas ou que são autônomos e nesse momento, bom, você sabe, os autônomos pararam, não tem recurso. Então, os serviços que elas oferecem, por exemplo, alguém que possa ter, sei lá, alguém que venda esfirras, alguém que seja encanador, alguém que seja marceneiro, outro que é professor e dá aulas, ou um outro irmão que vende frutas. E o que a gente tem estimulado é o seguinte, irmãos, tá vendo nas nossas redes esses irmãos, o negócio deles, o serviço deles? Você que é dessa comunidade, prestigie o irmão dessa comunidade. Porque é uma forma da gente proteger também aqueles que estão perto de nós. Né? E fazer com que aquele recurso circule dentro da comunidade com o intuito mesmo de proteção, de generosidade, de fortalecimento de redes. Tanto é que a gente está chamando isso de rede solidária, rede de proteção solidária. Perfeito. E te ouvindo aqui, sabe, Carlos, antes de fazer uma apresentação formal a teu respeito, eu quero falar um pouco da minha experiência com a tua caminhada enquanto político. Em 2018, eu escrevi um texto. Nós não tínhamos nem nos encontrado ainda. Eu te conhecia porque li a respeito, por conta do Gideon, por acompanhar o seu trabalho no Rio de Janeiro. E estou falando isso porque falei isso em 2018. Não tem nada a ver com essa nossa conversa aqui, tem nada a ver com esse nosso bate-papo. Naquele texto, uma coisa que eu escrevi foi o seguinte: eu gostaria de morar em São Paulo para poder votar e apoiar a tua campanha. Vou te falar por quê. Por quê? Aqui a gente trabalha muito com questões relacionadas à política partidária, política pública, porque são vários irmãos que querem entrar na vida pública partidariamente, quer dizer. E é difícil de encontrar modelos que nos encham os olhos, que nos encham de orgulho dessa relação de política e igreja. E caminhando com a tua, observando, vendo de longe, mesmo de longe, o teu trabalho, a forma ética, isso aqui é uma das coisas que me encheram os olhos, a forma ética do teu trato com política partidária e igreja, e a tua representação enquanto pastor evangélico. Eu nunca vi o uso desse título para absolutamente nada. E a agenda política, a agenda pelos direitos humanos, a agenda pela militância contra o trabalho escravo, quer dizer, políticas públicas sérias, feitas
por um evangélico que entendeu o lugar do evangélico na política, para mim, foi um oásis no meio desse deserto. Obrigado, porque a gente vai procurando modelos, e o tempo todo, especialmente aqui nesse espaço Evangelho e Justiça, que a gente precisa o tempo todo estar lidando, dialogando com políticos e tal, e apresentando possibilidades de ser evangélico e ter essa vida pública, política. Eu vou te dizer, antes de nos conhecermos, eu usei o teu exemplo por várias vezes. Pô, muito obrigado. Pô, Por muito várias obrigado. vezes. E tô Aliás, isso falando me isso enche de aqui... responsabilidade e de temor diante de Deus. Não, e estou falando isso aqui sem qualquer interesse, porque é exatamente isso. Então, nós nos conhecemos pessoalmente lá na IBAB, naquele encontro lá com o André. Foi. Mas antes, esse texto, inclusive, ele acabou girando a internet e tal, e que foi assim, porque nós tivemos aquele momento político de 2018, e foi um tempo muito difícil para mim, inclusive, e quando eu conseguia ver o teu trabalho, o teu movimento como político, de certa forma, isso era um conforto para mim, espiritual, inclusive. Por saber que temos irmãos e irmãs que entenderam o lugar do político evangélico, uma vez que deseja ocupar esse espaço, consegue entender a função, a presença profética, os temas que são realmente relevantes e a capacidade de dialogar de forma ética com a igreja, sem usá-la. Então, assim, essa é a minha experiência em relação à caminhada, da tua caminhada enquanto político, enquanto pessoa pública. Então, de alguma forma, ter esse bate-papo aqui contigo, para mim, é algo de muita honra, sabe? E de muita alegria. Porque eu tenho usado o teu exemplo aqui. Quem me conhece, me ouve falando por aí, me ouve falando sobre política por esses espaços aqui, sabe o quanto eu uso, inclusive, a tua história e a tua postura nesse espaço político, viu, Carlos? Isso Obrigado. eu queria dizer e sincero do fundo do coração aqui com você. Obrigado, mano. Você não sabe como é... E também, por outro lado, como é... Primeiro, como enche de responsabilidade e temor diante de Deus, ouvir algo tão especial. E, por outro lado, é reconfortante, sabe? Porque nem todo mundo entende a caminhada. Eu sei. Há uma visão ainda muito contaminada da presença evangélica na política como o despachante de luxo de denominação. Né? Aquela pessoa que se elege recitando o Salmo 23, ou que canta bonito, mas que chega no parlamento, está entre os mais faltosos, não apresenta nada de relevante, tem uma ética duvidosa. Né? Usa a igreja, fere o Estado Democrático de Direito, se impõe, se envolve em pautas... Absoluto trampolim de manipulação, enfim, não tem nenhum compromisso com a comunidade, não tem nenhum compromisso, nenhuma história de transformação social, né? Mas isso ainda é um modelo que está aí, né? E a gente está tentando, não só eu, mas enfim, tanto de cristãos nesse país, está tentando oferecer um modelo que seja uma alternativa, que não é o despachante de igreja, de luxo, não é o despachante de luxo denominacional, que está a serviço de arrumar ônibus no final de semana, que está querendo botar o telhadinho na igreja, mas é daqueles que querem, na política, semear os valores do reino de Deus. Sinalizar os valores do reino de Deus através da ação política, através dos projetos de lei, através da agenda, que é uma agenda que prioritariamente olha para quem a Bíblia prioritariamente olha. Exato. Enfim, e por aí vai, né? Eu lembro aqui que eu estava na palestra na UFES, na Universidade Federal aqui, e falando um pouco sobre política e mundo evangélico, etc. E dizendo, não são todos iguais. Os evangélicos são muito plurais no Brasil, inclusive na política brasileira. E fiz a palestra, um cara levantou e falou assim, mas eu não conheço nenhum que tenha essa postura política contra o evangélico. Sério? Eu falei assim, eu conheço. Tem um rapaz de São Paulo, na época que você era deputado estadual, que pensa política assim e é evangélico. E se tem aquelas leis que você propôs e aquele seu diálogo sobre o enfrentamento ao trabalho escravo, etc. Quer dizer, isso aqui não é simplesmente para visibilizar o Carlos, nada disso, mas para mostrar que nós temos que mudar o modelo de pensar a participação política partidária dos evangélicos no Brasil. Eu acho que é um pouco disso. E que tem a ver com a nossa conversa aqui, né? Tem a ver um pouco com o nosso bate-papo aqui. Então, assim, eu acho que essa é uma apresentação mais pessoal do Carlos, que vem mais da minha experiência com o Carlos. Mas o Carlos Bezerra, ele foi deputado, ele é pastor, antes de qualquer coisa, pastor, médico, foi vereador em São Paulo por 3 mandatos e foi um vereador premiado, né? Eu até anotei aqui uma ONG, Voto Consciente, que foi em primeiro lugar no ranking dos vereadores de São Paulo mais bem avaliados.
Foi deputado estadual de 2011 a 2018. Entre tantas coisas, até este ano era o secretário de esportes, não é? Aí de São Paulo. E tantas coisas interessantes assim da tua caminhada como pessoa pública e como um vocacionado para a caminhada pública, eu leio assim, pelo menos duas coisas são muito interessantes e importantes que a gente citar aqui. Primeiro, a tua participação na conferência do Alto Comissariado da ONU como palestrante. Você presidiu a CPI do trabalho escravo na Lesp. E a lei, né, a Lei Paulista de Combate ao Trabalho Escravo, que deu até uma visibilidade na ONU. Isso foi uma lei que se tornou modelo no mundo. Isso me lembra demais a história do protestantismo. Isso é pauta da tradição protestante, do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, isso de alguma maneira, o que representa mesmo as preocupações da tradição, que nós chamamos de tradição protestante. E antes disso também, a agenda, a pauta da tradição judaico-cristã. Não dá para pensar, por exemplo, direitos humanos, não dá para pensar o valor do ser humano e até mesmo os documentos mais importantes, os documentos internacionais mais importantes que tratam do tema, sem pensar, por exemplo, teologia da criação. Essa discussão está ali presente, porque nós temos figuras envolvidas nessa discussão e nessa origem que tem relações profundas com o texto bíblico e relações profundas com o protestantismo. Além disso, o Carlos Bezerra também escreveu uma obra que foi publicada pela Mundo Cristão, que tem como título Fé Cidadã. Quando a espiritualidade e a política se encontram. Eu li esse texto na época, eu acho que li ano passado, e recomendei para amigos políticos aqui na cidade. E a ideia que, assim, central dessa obra, que mexeu muito comigo, foi como você resgatou exatamente a relação histórica, exatamente, e teológica das discussões sobre justiça, direitos individuais, Estado Democrático de Direito e direitos humanos com a tradição protestante e, antes disso, a tradição judaico-cristã. Né? Eu acho que esse é um ponto importante desse nosso bate-papo e dessas discussões que você faz nesta obra, né? E é exatamente a fonte, você identifica muito bem, porque essa é a fonte que eu bebo. Eu tenho conversado com muitos cristãos que querem começar, que querem ir para a vida pública. Né? E aí sempre a pergunta que vem para mim, sempre algumas perguntas vêm à pauta. Primeiro é o seguinte, o que credencia um cristão para a vida pública? Se ele canta bem? Se ele prega bem? Se ele é um defensor disso ou daquilo? Agora, então, com esses modelos, o modelo todo é um modelo da cambada, quer dizer, da bancada evangélica, né? Que pessoalmente, já vou dizer aqui, sem nenhuma pretensão, mas assim, que não me representa. Eu não me sinto representado por aquela face dessas bancadas. Inclusive, eu fui parlamentar... Essa foi outra razão também do meu apreço pelo meu trabalho, não se reconhecer na bancada evangélica. Eu fui parlamentar por 5 mandatos, sempre respeitei os irmãos que assim pensam, porque é democrático. Eu não acho que é ilegítimo pensar da forma com a qual eles pensam, mas eu não me sinto representado por aquela maneira de fazer política, por aquela forma, muitas vezes, e lamento dizer isso, mas assim, muitas vezes, cheia de bravata, mas com pouquíssimo resultado de transformação real na vida das pessoas, de promoção da justiça no Brasil. No meu livro, inclusive, eu digo, né? Eu vejo a bancada evangélica se movimentando muito rapidamente com relação aos temas morais. Se incomoda demais com relação a temas morais. Mas, no meu livro eu digo, inclusive, porque naquele momento em que eu escrevi o livro, a gente estava num debate nacional onde a bancada evangélica havia se associado à bancada ruralista e a bancada da bala para desconstruir o conceito brasileiro de trabalho escravo, que é um dos mais avançados do mundo. E a minha lei, que é uma lei que foi premiada internacionalmente, referendada pela ONU como a principal medida legislativa regional contra a escravidão moderna no mundo, que faz com que os estabelecimentos que forem encontrados vendendo ou produzindo
seus produtos a partir de mão de obra comprovadamente vinda do trabalho análogo à escravidão, esses negócios são fechados por 10 anos aqui no Estado. Isso acabou ganhando grande repercussão, ganhou repercussão no país, 5 outros estados copiaram e também fora do país. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque naquele momento eles queriam desconstruir o conceito, o que desconfiguraria, por exemplo, a minha lei. E todas as medidas construídas no Brasil, toda a rede construída no Brasil, no enfrentamento ao trabalho escravo. É um negócio inacreditável, mas lamentavelmente é fato. E eles se uniram para desconstruir isso. Quer dizer, eu estou dizendo isso porque eu bebo na fonte, toda vez que, retomando o que eu estava dizendo, né, toda vez que alguém me pergunta o que qualifica um cristão para a vida pública, quais são as referências de um cristão na vida pública, as minhas referências não estão na bancada evangélica. As minhas referências estão no protestantismo histórico. Nós temos uma escola política histórica de contribuição. Nós temos um parlamentar inglês que lutou durante 3 décadas no parlamento da Inglaterra para que fosse proibido o tráfico de escravos, e isso teve como repercussão a queda da escravidão no mundo. William Wilberforce. E a carta que o John Wesley escreve para ele, ou aquela carta que ele cita assim, ó, por Deus, quer dizer, toda vez que eu leio essa carta eu me emociono. Acabou de sair um texto agora do professor da Unesp em que ele traduz essas cartas e comenta essas cartas. Por Deus, enfrente este pecado. É isso. E você está falando, cara, você até me arrepiou aqui pelo seguinte. Quando eu fui chamado para falar sobre a lei lá no auditório do Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas, lá em Genebra, há 4 anos atrás, no avião, quando eu estava indo para lá, o que me alimentava no avião eram as cartas de Wesley para Wilberforce. Olha só. Eu ia lendo e aquilo ia me emocionando de um jeito, porque eu falava assim, Deus, como é que o senhor escolhe assim, um corintiano, pentecostal, maloqueiro, sofredor, da Zona Leste de São Paulo, para poder ser instrumento de promoção da justiça nesse momento, né? E eu me lembro que inclusive o protocolo da ONU não permitia citações religiosas, por questões óbvias, né? Lá você tem a representatividade do mundo inteiro, ideológicas e tal. E eu me lembro que eu finalizei meu discurso naquela tarde. Eu finalizei o meu discurso dizendo, eu falava o porquê da lei, né? E qual era o espírito que movia a lei. E o espírito que movia a lei era de um desejo de que a justiça que o direito corresse como a água e a justiça como o rio caudaloso na minha nação. E eu me lembro que a galera aplaudiu e eu comigo aqui, eu falei, vocês nem estão sabendo. Vocês nem sabem aplaudindo o profeta Amós, aí estão glorificando, meu Deus. Mas, enfim, a gente tem uma tradição histórica que é muito diferente. E a gente precisa mudar as referências. Porque mudando as referências, a gente muda a ação. E mudando a ação, a gente de fato tem condições de utilizar a política como esse instrumento transformador. Nós precisamos resgatar isso. Precisamos resgatar a política. Porque aquilo que a gente está vendo, essa instrumentalização religiosa, inclusive feita a partir dos púlpitos, inclusive feita a partir dos partidos, do próprio governo, essa aliança que eu diria, não há nada mais diabólico do que a aliança de grandes denominações religiosas, de grandes igrejas, de igrejas em si, com o poder, com o governo. Adotar isso como guia. Não pode, esse não é o nosso papel. A história mostra pra gente que todas as vezes que a gente fez isso, lá desde Constantino, lá no início da igreja, toda vez que isso aconteceu, foi desmoralização do evangelho, dispersão da igreja, desmoralização do nosso testemunho público. Não é por aí. O que eu estou dizendo, então você está dizendo que não é para fazer política? Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que eu falei, eu vou repetir o que eu tuitei ontem. O evangelho é muito mais político do que você imagina. Mas de uma forma, de um jeito muito diferente do que você imagina. Porque o evangelho é instrumento de promoção da justiça e não de opressão. O evangelho
não promove aliança com o opressor. O evangelho promove aliança e solidariedade com o oprimido. O evangelho não tem compromisso com a opressão. O evangelho tem compromisso com a libertação, com a promoção da paz, com a promoção da justiça, com a promoção da equidade. Então, assim, essas alianças não fazem sentido. O próprio reverendo Martin Luther King, falando sobre o nosso papel, do papel da igreja na arena pública, o que ele dizia? Ele era muito claro. A igreja não é senhora nem serva do Estado. Antes, é a sua consciência crítica. E é esse papel que nós temos que ter. É o papel de consciência crítica. Aquilo que está correto, está indo na direção correta, ok, vamos lá, vamos apoiar, vamos fortalecer, é isso mesmo. Agora, aquilo que está sendo feito errado, a promoção da mentira, a promoção da miséria, da violência, a desinformação, as fake news, isso precisa ser denunciado. A falta de ética, sabe? A promoção da violência, a promoção da tortura, essas coisas todas, a promoção da desonestidade, da corrupção, da malandragem, isso tem que ser denunciado. E aí nós temos que ter uma posição como igreja, e eu não estou falando como político. Como político eu tenho partido, eu tenho lugar de fala, o que inclusive não me impede. Eu jamais fui impedido de falar contra o meu partido em questões de consciência. Inclusive, quando o senhor Aécio Neves era presidente do meu partido, quando começou aquele zum, 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 eu tenho um vídeo gravado, à época, num auditório com 350 dirigentes partidários, onde eu fiz uma fala. Ou o meu partido dá o exemplo agora e corta na carne, levando para a comissão de ética, para que o presidente apresente, para que o presidente Aécio apresente as suas justificativas, ou então haverá uma total desmoralização. Lamentavelmente, o que a gente está vendo é uma desmoralização generalizada da política por causa desse tipo de coisa, onde as pessoas não falam e se atrelam de uma maneira que é assim, eu não falo de A, porque se eu falar de que A está errado, quer dizer que eu estou dando razão para B. Cara, esse pensamento binário, dessa polarização burra, está levando as pessoas a defenderem coisas indefensáveis de A. Por quê? Porque se eu não defender A, é sinal que eu estou aliado com B. Não é verdade. Isso nunca foi verdade na história da humanidade. Essa armadilha da polarização, da binariedade, é também diabólica. Ela é uma armadilha diabólica, porque parece que a gente não tem lugar. Ou a gente fica aqui ou a gente fica lá. Eu não estou nem lá, nem cá. Eu estou alinhado com os valores do reino. A minha principal lealdade não é a minha ideologia, não é o meu partido. A minha principal lealdade é aos valores do reino de Deus. Eu tenho um amigo, o Shane Claiborne, que é um ativista social cristão também, como eu, pelos direitos humanos, trabalha com população de rua lá nos Estados Unidos. E ele, lá nos Estados Unidos, é o elefante e o burro, né? Que são os democratas e os republicanos. Ele fala, a nossa lealdade primária como igreja não está... A nossa lealdade como igreja não pode estar nem ao burro nem ao elefante. A nossa lealdade primária é ao cordeiro. E é o mesmo aqui. Aqui tem muita gente aqui, inclusive no Brasil, trocando o cordeiro pelo burro, né? E fazendo... Ou para ser apocalíptico, né? Ou pelo dragão. Ou pelo dragão, entendeu? Então, assim, nossa lealdade é ao reino. É ao reino e é com isso que eu estou comprometido. E eu penso que se você quer ser, se alguém que está com a gente aqui quer se credenciar para a vida pública, duas coisas. Primeiro, lealdade absoluta aos valores do reino. E se você tem lealdade absoluta aos valores do reino, você segue o modelo de Jesus. O que credencia alguém, um cristão, para a vida pública? O que credencia alguém cristão para a vida pública? Aquilo que Jesus dizia. No meu reino, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. E quem quiser governar, que comece servindo. O que qualifica um cristão para a vida pública é a folha de serviços prestados que ele tem à sua comunidade. Quer se envolver com a vida pública? Vá servir nos conselhos tutelares, vá servir nos conselhos de representação, conselho de educação, conselho de saúde, há tantos conselhos. Isso é importante, porque alguns imaginam que para ser um evangélico na vida pública, ele vai treinar isso nos púlpitos da igreja. Exatamente. Vai treinar isso nas convenções das suas denominações. Vai treinar isso na maneira como joga com a política interna denominacional. Aí, quando ele se sente
capaz de jogar bem lá, agora é hora de jogar bem aqui. Isso é de um equívoco tão terrível. Exatamente. Esse não é o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é o modelo do serviço. Até porque, e eu digo por isso, a experiência pessoal, o serviço é incontestável. Eu, por exemplo, Kenner, não sei se você sabe, eu conto isso no meu livro também, a minha experiência, mas eu nunca imaginei ocupar um cargo público eletivo. Eu sempre gostei de política, sempre debati política, eu sempre tive uma proximidade muito grande com as ideias da social-democracia europeia, enfim, esse sempre foi a minha caminhada desde garoto. Mas eu vou dizer uma coisa para você, cara. No meio da universidade, comecei junto com outro grupo de amigos e de amigas, de irmãos e de irmãs na minha comunidade, nós nos organizamos e começamos. Eu era estudante de medicina, a outra era estudante de fisioterapia, tinha uma outra de serviço social, tinha um outro que já era médico, já era formado. Enfim, nós tínhamos vários profissionais. Nós nos unimos por causa da leitura bíblica que a gente fazia, da Escritura, né? Numa leitura bíblica que nos empurrava para o chão da vida, que nos empurrava para a realidade, para a mudança da realidade, que nos constrangia ao serviço. E aí a gente começou um trabalho comunitário. Esse trabalho acabou se transformando numa clínica, projetos de alfabetização, e aí foi aumentando, virou uma escola, enfim. Hoje, 25, quase 30 anos depois, hoje, tem uma clínica, uma policlínica, são 6 creches com mais de 1.500 crianças e, assim, oficinas de costura para idosos, um tanto de coisas. Por quê? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque foi ali que foi a minha escola política. A minha escola política se forjou quando eu estava ali, percebendo a realidade da miséria, o impacto da desigualdade na vida das pessoas, a ausência do poder público nas áreas mais pobres da cidade, a injustiça em se ter gente tão vulnerável, com outro tanto de gente, com tão pouca gente, com tudo à disposição, né? Então, assim, a gente começou a enxergar, inclusive como grupo, a possibilidade de interferir na vida pública, mudando essas realidades. Então, é daí que vem a minha escola. A minha escola política não é a escola do discurso. O discurso é bom, é importante, mas é absolutamente secundário. O que dá autoridade a um cristão para atuar na vida pública, e aí, quando a gente fala de vida pública, as pessoas pensam, é um cargo eletivo. Não precisa ser um cargo eletivo. Pode ser, como eu disse, nem todo mundo foi chamado para ter um cargo público. Mais do que isso, nem todo mundo consegue se eleger para um cargo público. Mas se você tem vocação pública, cara, você vai servir. Vai ser numa ONG, vai ser na igreja, vai ser no bairro, vai ser no Conseg, vai ser vai ser em algum canto. Porque você tem vocação pública e você, como cristão, vai interferir ali. Essa tua fala, ela ajuda a gente a entender alguns conceitos aqui, sabe, Carlos? Pelo seguinte, porque quando a gente fala de política não é simplesmente essa política partidária. Eu lembro que eu morei em Petrópolis. Lá em Petrópolis tem o CDDH, Centro de Defesa de Direitos Humanos. Esse centro fundado pelo Leonardo Boff e pelo Frei Beto. Sim, referência nacional. Então, e na época eu era da REJU, Rede Ecumênica de Juventude. E lá fui convidado para participar de uma mesa lá de debates e o Leonardo estava. E o Leonardo, tipo assim, eu todo receoso, falei, meu Deus, como que eu vou conversar sobre fé? Porque ele fala sobre fé. Aqui num espaço político, todo com vergonha de falar sobre fé e tal. Aquela coisa positivista que às vezes a gente tem, que a gente carrega. Aí o Leonardo falou antes. Aí o Leonardo abriu a Bíblia. Abriu a Bíblia e leu Mateus. E falou assim, ó, eu gosto de dividir política em 2 P's. P maiúsculo e P minúsculo. P maiúsculo, essa política da presença pública, do esgoto, das dificuldades do bairro, que eu, como servo de Jesus, isso me incomoda e eu tenho que agir publicamente com ela. Então, política pública, ele fala, é política com P maiúsculo nesse sentido. É política enquanto presença transformadora. É política enquanto a presença do reino que diz ele está aí, e se ele está aí, então tem comida, tem peixe, tem pão. Se tem violência, a gente enfrenta. Onde houver ódio, eu vou e levo o amor. Onde houver a desesperança, eu levo a celebração da vida e tal. E tem o P menor,
que é o P da política partidária, que eu também posso estar lá. Uhum. Entendo. Não que ele está dizendo que um é melhor do que o outro, mas está dizendo o seguinte, é um outro espaço, que agora eu vou para este espaço alimentado por esse P maior. Quando eu não tenho essa consciência, eu torno política partidária como uma espécie de único lugar de fazer política e confundo todas as coisas. Então, quer dizer, o que está mostrando é que, sim, existem os vocacionados, eu trato como vocação, seguindo na tradição reformada nesse sentido. Como vocação, como chamado. Santa vocação. Lá nesse espaço onde ele está, ele precisa ter a consciência exatamente dessa política maior. Porque é isso que vai blindá-lo e permitir que ele preserve uma função básica da tradição da igreja, que é a função profética. Claro, claro. E é interessante isso que você está falando, Kenneth, porque é o seguinte, quando você é cristão na política, e eu não estou falando de político evangélico profissional, eu estou falando de quando você é um cristão, uma cristã na política, você não encontra seu lugar com conforto. Você nunca está confortável. Por quê? Olha só que interessante, experiência. Assim, para o partido, você está sempre sob suspeita porque você é crente demais para estar ali. Para a igreja, você está sempre sob suspeita porque você é, entre aspas, mundano demais para estar ali. No espaço da vida pública, eu estou convencido de que quando a gente tem um chamado cristão na vida pública, não tem jeito. A gente é o tempo todo subversivo. Não tem como. É aquilo que uma das minhas referências brasileiras na política, o Mário Covas dizia, né? Eu sou um subversivo dentro do meu próprio partido. E assim, eu estou falando como cristão. Ser cristão não tem jeito, é ser subversivo dentro do próprio partido. Porque há momentos em que nossa lealdade é testada. A sua lealdade é ao reino, a sua lealdade é aos valores da sua consciência, os valores maiores que te guiam, ou a sua lealdade ao partido. Eu te falei essa história do Aécio, eu tenho uma história com a minha mulher, com a Patrícia, que eu não sei o quanto você acompanhou. Patrícia é vereadora, ela era a secretária municipal de Direitos Humanos, né? À época, o prefeito, a contragosto dela, ela vinha fazendo um trabalho na Cracolândia de aproximação com aqueles dependentes químicos, com aquela população que estava lá, trabalho de aproximação, de abordagem de saúde, enfim, mudando uma série de coisas. Aí, o que aconteceu? Do dia para a noite, depois de 5 meses de trabalho, de construção de toda uma política pública que envolvia Ministério Público, Conselho Municipal de Drogas, Conselho Regional de Psicologia, outras secretarias, enfim. O prefeito resolveu tomar a decisão que ia retirar aquela população toda lá da Cracolândia. Vou pôr a polícia e vou tirar. Ela falou, olha, você não pode fazer isso por causa disso, disso e disso. Isso, além de não resolver o problema, vai espalhar essas pessoas na cidade e vai criar novos focos de uso do crack. Porque é isso que diz a experiência mundial. Eu lembro disso. Todas as pesquisas mostram isso. Ela foi testada, ela falou não para ele. Ele falou, vou fazer. Fez, foi um desastre aquilo. E ela olhou para ele e falou assim, no dia em que ele tomou a decisão e foi, ela deu meia volta, foi até o gabinete dele, levou uma carta e falou, a partir de hoje eu não faço mais parte do seu governo. Mas isso não é possível. Não faço mais parte do seu governo. Por quê? Eu tenho fidelidades maiores. Você dá conta para os seus eleitores. Eu dou conta para os meus eleitores, mas eu dou conta para o meu Deus, para a minha consciência. E diante do meu Deus e diante da minha consciência, é inaceitável esse massacre com relação a essa população absolutamente vulnerável. Não dá, eu não vou pactuar com isso. Vou te atrapalhar. Vou sair e, inclusive, vou dizer o que está errado. E foi exatamente o que aconteceu agora. É raridade no país alguém deixar um cargo de maior relevância para um cargo de menor relevância em nome de suas convicções. Mas eu penso que isso é ser cristão na política. Porque quando a gente é cristão, velho, não tem jeito. Nós vamos para a fornalha. Agora, a gente vai, sabe, na convicção, a gente vai para a fornalha na convicção que na fornalha a única coisa que queima é a corda que nos amarra. Não tem mais nada que queima. Show. Porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É isso. É porque, de alguma forma, a tradição cristã acolhe, mesmo que a gente não perceba, exatamente aqueles que se arriscam pela justiça.
não tem meio termo. Por isso, assim, de alguma maneira, não é possível pensar fé e fé cristã sem pensar, por exemplo, cidadania. Essas duas coisas, elas não podem ser separadas. Porque isso pode parecer reducionista, quer dizer, então você está dizendo que o conceito de reino de Deus se limita a isso aqui? Óbvio que não. Uma vez que eu olho para lá, que é esse projeto da apoteose do reino de Deus, ele me serve como espelho para que eu olhe aqui. Então, não é possível pensar, por exemplo, conceitos como reino de Deus, se eu não penso cidadania. Perfeito. Não tem como pensar reino de Deus se eu não penso justiça social. Perfeito. Não tem como pensar reino de Deus se eu não penso estruturas de funcionamento pecaminosas. Perfeito. Eu não tenho como pensar reino de Deus se eu não pensar pobreza. Por quê? Porque, de alguma forma, o conceito reino de Deus, que aponta para lá, ele é uma crítica para o que está aqui. Tem um teólogo, que o pessoal na América Latina leu muito, né, o Moltmann, que ele vai, a ideia, inclusive, de escatologia dele é perfeita nesse sentido, porque ela faz você olhar para lá, não para que você fuja daqui. Faz você olhar para lá, para que os teus olhos sintam o pingo do colírio celeste e veja aqui. Quer dizer, o que é o profeta? O que é João? Eu vi o que vocês não estão conseguindo ver. Eu estou discernindo o que vocês não estão discernindo. Aí Isaías diz assim, opa, para com essa música aí. É isso. Por quê? É isso. Porque vocês não estão conseguindo ver as tramas perversas que isso representa. Eu não suporto hipocrisia e liturgia. Por quê? Porque até mesmo a liturgia pode legitimar estruturas de violência. Eu posso colocar Deus acima de todos e isso esmagar os mais pobres. E no nome de Deus fazer aquilo que seria o papel do antideus. Em nome da fé, transformar pessoas em objetos. E em nome da igreja, sagrada igreja, legitimar as relações mais injustas. E tudo isso com o cal da áurea de santidade. Como aconteceu, há precedentes históricos. Há vários precedentes históricos. Há o precedente histórico aqui, já citei, William Wilberforce. A igreja na Inglaterra, a igreja nos Estados Unidos, elas eram igrejas que legitimavam com as escrituras, no texto da escritura, legitimavam a escravidão. Diziam que a escravidão era legítima. Há precedente histórico, mas um remanescente fiel, Wesley e seus discípulos, entre eles William Wilberforce, se rebelaram contra essa naturalidade cristã com relação à injustiça e ao pecado social, se levantaram como. Aliás, o Wesley é interessante, né? Porque fala-se muito sobre o legado de pregação de John Wesley, fala-se muito sobre o legado avivalista de Wesley, mas fala-se muito pouco sobre o legado reformador, ativista social de Wesley. O Wesley era um cara que subia no púlpito, pregava inflamado pelo Espírito Santo de Deus, mas descia do púlpito, saía da igreja e ia lá na porta das minas de carvão da sua época, no início lá da Revolução Industrial, e sentava o porrete. Falava, escuta, deixa eu dizer para vocês, é pecado explorar os trabalhadores desse jeito. E abrir a Bíblia e pau! É pecado colocar as crianças para trabalhar, né? Por causa de uma visão integral em termos de evangelho. Pouca gente fala desse legado de Wesley. Pouca gente sabe do legado de homens como Wilberforce, né? A queda da escravidão na Inglaterra. Pouca gente sabe do legado de homens como Desmond Tutu, na África do Sul. A queda do regime do apartheid. Um homem que abria as escrituras e pau, pregava. Por quê? Pelo mais absoluto compromisso com o evangelho transformador e que não se alia aos poderes opressores. Né, que não é chapa branca, não pode, não tem cabimento. Imagina, cara, imagina se o reverendo Martin Luther King, quando chamado lá pelo presidente Lyndon Johnson, fosse lá para, vamos acomodar, você está falando demais, é melhor se acalmar, vamos sabe? ser sábios, vamos ser sábios. Tá demais, tá vamos ser sábios, né? É isso. Pô, cara, não, abrir a Bíblia, irmãos. O que esses caras estão fazendo é pecado diante de Deus. E vocês que estão legitimando isso, é pecado. A Alemanha nazista, quando a maior parte da igreja se alinhou com o regime nazista, graças a Deus pelo testemunho vivo
de mártires como o reverendo Dietrich Bonhoeffer. Imagina se não tivesse a igreja confessante. Imagina se o Bonhoeffer não tivesse sido assassinado pela polícia do Hitler, cara, como subversivo. Que história a gente teria para contar hoje? A gente teria a vergonha de dizer que a tradição protestante se rendeu ao nazismo. Se não tivesse o King, a tradição protestante se rendeu ao racismo, se rendeu à escravidão, se não tivesse o Wilberforce, e por aí vai. Então, nós temos uma tradição que responde. E eu queria acrescentar mais uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte: ser cristão é se comprometer profundamente com justiça social. Ser cristão é se comprometer profundamente com a promoção dos direitos humanos. Eu vou além. Perfeito. Não tem como ser cristão sem se comprometer com os direitos humanos. E por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque muita gente, quando a gente fala a palavra direitos humanos, vira palavrão. Ah, é defensor de bandido. Para com isso, cara. Tem nada a ver com defesa de bandido. Se tem distorção aqui ou ali, tem distorção de tudo, inclusive de pregação do evangelho. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando do valor da vida. Nós estamos falando da promoção da justiça, que é caríssimo para Deus. E mais, o conceito do mundo ocidental, que o mundo ocidental tem hoje sobre direitos humanos, é um conceito que foi introduzido no mundo ocidental pela narrativa judaico-cristã. É a Bíblia o primeiro documento da história do mundo ocidental a fazer uma relação de justiça entre os seres humanos. E por que eu digo isso? Digo isso porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1947... O preâmbulo é teologia da criação. É isso, é lá que bebe, é lá que bebe. E nós temos que ter muito orgulho disso na história. E lá que bebe, por quê? Porque Gênesis 1, está lá o registro. Façamos, a Trindade dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso tem dupla implicação. Que implicação tem essa afirmação da Escritura Sagrada, a afirmação de Deus? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Primeiro, que todos os homens, são duas implicações. Primeiro, todos os homens são iguais entre si, porque todos contêm a imagem e a semelhança de Deus. Há uma dignidade intrínseca na vida de todos os homens e mulheres nesse planeta. Todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Segunda implicação, se fomos todos, sem exceção, todos criados à imagem de Deus e temos o mesmo valor, também temos outra implicação. Qual é? A vida humana é sagrada, porque fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Logo, se a vida humana é sagrada, toda e qualquer violação de direitos, opressão, violência, agressão, discriminação, exclusão, tolimento de acessos ao necessário contra saúde, a vida humana, educação. É isso, privação de direitos, violação de direitos elementares, humanos básicos da vida humana. Isso, para mim, pode até me chamar de radical, mas para mim isso é pecado diante de Deus. Porque é uma afronta contra o Criador. É Sim. blasfêmia contra o Criador. Óbvio, porque óbvio. afronta contra a vida, tortura, é blasfêmia contra o Criador. Violência é blasfêmia contra o Criador. Corrupção, aquela corrupção que o dinheiro é tomado, aquele dinheiro público que deveria chegar à ponta lá mais vulnerável, quando não chega, isso é pecado contra Deus, é afronta. Porque afronta a vida, e se afronta a vida humana que é sagrada, afronta o Criador. Logo, ser cristão é se comprometer com os direitos humanos. E a gente não se compromete por uma questão ideológica, a gente não se compromete por questão partidária, a gente se compromete por imperativo de fé. Eu diria o seguinte, se a gente alarga o conceito de ideologia, inclusive, Carlos, já que eles querem usar o conceito, vamos então usar o conceito como a antropologia cultural tem feito nos últimos anos. Ideologia como sistema de representação que me ajuda a interpretar o mundo. Então, todos têm. Qual que é o sistema de significação através do qual interpretamos o mundo? O sistema judaico-cristão, o sistema do reino de Deus. Então, nesse sentido,
Então, qual é o nosso projeto ideológico? Não é um projeto ideológico estabelecido em filosofias modernas. Nosso projeto ideológico, então, é estabelecido numa proposta bíblico-teológica protestante. Então, se querem usar o conceito de ideologia, então vamos afinar esse negócio. Boa. E é interessante, né? Porque eles falam, vocês têm ideologia como se eles não tivessem. Exatamente então, isso. Se eu considero isso, ideologia como sistema de compreensão da realidade, todos nós temos. A pergunta que eu tenho que fazer é aquela do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para ver qual que é a tua que te faz viver. Então, o nosso projeto ideológico é o projeto do reino, é a visão de mundo que o reino propõe. Pronto, se querem discutir sobre ideologia, né? E você quer saber onde está o reino? O reino está, quando o reino chega a paz. Se tem divisão, se tem essa coisa agressiva, bélica, beligerante, o reino não está lá. Porque quando o reino chega a paz. Chega a conciliação. Se tem o reino, quando o reino chega a justiça. Se tem o reino, quando o reino chega a verdade. Quando o reino chega a equidade, chega o shalom, que é a paz para todos, que é o bem-estar para todos, não é para alguns, para uma meia dúzia. Quando o reino chega, é isso que acontece. E a nossa fidelidade é ao reino, né? Dizer que o evangelho... Gente, entre nós aqui, vamos conversar. Dizer que o evangelho é de direita, deixa eu dizer, é pecado. É pecado. Dizer que o evangelho é de esquerda é pecado. O evangelho não é direita, o evangelho não é de esquerda, o evangelho não é de centro. O evangelho de Jesus é o evangelho do reino. Nós, cidadãos do reino, nos afinamos com os valores do reino. Agora, uns querem ver os valores do reino para puxar para cá, outros para puxar para lá. Cada um quer puxar para o seu lado. O fato é que valores do reino são valores do reino. E aí, com quais valores do reino eu me identifico? Eu me identifico com a justiça, eu me identifico com a promoção da paz, eu me identifico com a garantia de direitos, eu me identifico se eu estou alinhado com os valores do reino. Quer saber se alguém está alinhado com os valores do reino? Eu me identifico com aqueles que as escrituras valorizam. Porque eu vou te dar um exemplo, Kenner. A bancada evangélica diz que age em sintonia com a palavra de Deus. Defendemos a palavra de Deus. É mesmo? Então, eu queria fazer uma pergunta aqui, uma provocação. A Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando sobre um quarteto, que o reverendo Tim Keller chama de quarteto da vulnerabilidade. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, refugiado. Mais de 2.000 versículos ao longo de toda a Bíblia. E aí, se agem em sintonia com as Escrituras, por que não falam disso? Melhor, por que falam tanto? Porque esses que falam em nome de Deus na vida pública falam tanto de coisas que as Escrituras falam tão pouco e não falam nada de coisas que as Escrituras falam tanto. Por quê? Por quê? Manipulação, interesse de voto, jogo de poder. Por isso. E porque eles estão tão ideologicamente intoxicados. Leais à ideologia. Por uma visão de mundo, de preservação das coisas como estão, que ele pode chamar de uma ideologia mais conservadora, que qualquer discurso que tente colocar tilt nesse sistema que funciona, conservado desse jeito, que é o que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus deu tilt num sistema que estava funcionando. Quer dizer, então, os caras estão aqui, isso é de esquerda. No fundo, eles estão percebendo que conservar o sistema como está os coloca num lugar ideológico muito claro, mesmo que eles não percebam. Aí, se o evangelho está acima, é possível mesmo que algumas falas do evangelho lembre algumas pautas do lado de lá ou lembre algumas pautas do lado de cá. Mas, no fundo, sim, o evangelho não se esgota em nenhuma das duas. Exatamente. Exatamente. Porque o dia que o evangelho se esgotar em alguma das pautas, deixou de ser o evangelho para ser cartilha ideológica. E eu, assim como você, eu não sou... A minha lealdade, claro, eu tenho minha preferência ideológica, eu tenho valores ideológicos, todos nós somos seres humanos, a gente se encontra aqui ou ali. Aliás, eu cada vez menos tenho isso, porque eu penso que, assim, toda vez que a gente se permite se rotular, se encaixotar numa dessas caixinhas prontas do nosso mundo, a gente se limita.
todo mundo que se rotula se limita. E eu não quero isso, porque eu tenho clareza de que ser cristão é explodir com isso, é buscar a terceira via sempre, é ser subversivo sempre. E o Shane me falou, me fez uma citação, eu até coloquei no meu livro, do Chesterton, que o Chesterton dizia o seguinte, que quando os meus amigos conservadores acham que eu sou progressista, e quando os meus amigos progressistas acham que eu sou conservador, é sinal de que eu estou muito próximo da vontade de Deus. E ele me dizia exatamente isso. Quando não conseguem me definir, quando não conseguem me encaixotar, quando não conseguem me formatar, bom, aí eu estou perto daquilo que Deus quer que eu seja. E é exatamente nisso que eu acredito. É exatamente nisso que eu acredito. Porque não pode se esgotar em nenhum projeto. O projeto do reino, ele tem que sempre transbordar. Por isso que eu gosto de usar o conceito de ficção. Ficção e imaginação. Porque a ficção é aquele conceito que diz o seguinte: o que é ficção? A ficção é algo que transborda o que é dado. Só é possível mudanças quando você é capaz de olhar o que está posto e perceber algo que está para além. Está muito próximo da ideia de esperança. Esperança é essa capacidade de olhar a realidade e ver algo que está para além. O outro mundo possível. Boa. Então, ficção e outro mundo possível, ficção e imaginação são termos muito próximos. Não é ilusão, mas é a teimosia diante do dado, do proposto, do encaixotado, do estabelecido. Então, o reino tem esse poder de nos fazer ficcionalizar a realidade. Então, eu não posso ser esgotado. Gostei muito do termo. Ficcionalizar a realidade. Muito bom. Quer dizer, eu não posso me esgotar em nenhum desses dois horizontes. Por isso que o lugar da igreja nessa política, agora não como política partidária nesse sentido, ou política de um cargo público, mas lugar político, aquele P que nós falamos no início, tem que ser sempre de um afastamento necessário para resguardar a sua função profética. Para ela ser consciência, como muito bem você lembrou, para ela ser consciência, ela precisa ter a distância necessária. Isso é fundamental. Sem essa distância necessária, ela não tem condições. Por isso que ela não pode nunca pode achar que qualquer projeto está tão perfeitamente adequado que ele está blindado com uma áurea acrítica. Porque se faz isso, você cai na outra ponta, no que nós chamamos de idolatria. Exatamente. Quando que a gente começa a perceber que a coisa está caindo no nível idólatra? Quando você não tem mais um olhar crítico, quando tudo que o projeto propõe passa facilmente pela sua análise. Aí é exatamente o que você acabou de dizer. Eu preciso de uma reinvenção contínua, de uma reforma contínua em mim, para que os meus olhos não percam de vista que o meu modelo é muito maior do que seja possível se encarnar política historicamente. É isso. Eu acho que você resume aí. O meu modelo é muito maior do que está proposto aqui. A minha utopia, as minhas utopias, as utopias do reino são muito maiores do que as que estão propostas aqui. E aí eu vou lembrar de novo o reverendo Martin Luther King, uma das principais fontes nas quais eu bebo. Porque ele também disse que uma igreja que perde sua voz pela justiça é uma igreja que perde sua relevância no mundo. Então, quando nós temos uma igreja que se atrela a um projeto de poder político partidário, que se alia aos poderosos, ela está na contramão da proposta do reino. Aliás, eu não sou teólogo, eu fico aqui arranhando, tá? Você me corrige. Mas tá bom demais. Eu fico aqui arranhando, tateando e tal. Eu sou um grande curioso. Mas a gente olha uma das características sobre essa questão dos alinhamentos. Né? Você quer saber um bom parâmetro para saber se um projeto é alinhado com os valores do reino ou ele é anti-reino? É muito simples. O nosso Deus tem uma característica distinta do contexto de todos os outros deuses da antiguidade. Por exemplo,
qual é? Os deuses da antiguidade eram deuses que eram alinhados com os poderosos. Então, terminavam as grandes batalhas, os sacerdotes iam lá com seus deuses e consagravam os grandes campeões militares, os grandes governantes, os poderosos. Ou seja, o poder religioso e a religião e os deuses da antiguidade eram todos alinhados com o poder e os poderosos. O único Deus da antiguidade não alinhado com os poderosos e alinhado com os pequenos é Yahvé. É Yahvé que afirma lá nos Salmos: eu sou o pai dos que não têm pai. Eu sou o pai do órfão. É com o órfão que eu me identifico. É Yahvé que vai lá no Êxodo, na lei mosaica, e constrói modelos de proteção para quem? Para a mulher. Para a mulher pobre e viúva, que naquele tempo não tinha, era considerado um ser sem alma, sem liberdade e sem direito de ter vontade. Negócio maluco. Mas é o Deus que diz, olha, protejam a mulher. Eu sou o Deus da mulher, eu sou o Deus da viúva. Ele é o Deus da viúva, ele é o Deus do órfão, ele é o Deus do pobre. Ele é o Deus do estrangeiro. O único povo da antiguidade que recebeu uma lei, um código mosaico, um código de leis, lá no Êxodo, em que se deveria tratar o estrangeiro da mesma forma, se não me engano é Êxodo 21 ou 22. 21 e 22. 21 e 22. Da mesma forma com que seriam tratados os nativos da terra, o único povo que deveria ter esse padrão, entender o refugiado, o estrangeiro, como irmão de sangue, com os mesmos direitos na terra, era o povo de Yahvé. Ou seja, Yahvé é o Deus que se alia ao pequeno. Yahvé é o Deus que se alia ao invisível. Yahvé tem lado. E o anticristo também tem lado. O anticristo tem o lado do poder. O anticristo tem o lado dos grandes interesses econômicos. O anticristo está do lado da promoção do trabalho escravo. O anticristo está do lado do lucro escochante dos bancos. O anticristo está desse lado. E Yahvé está do lado daquela mãe que trabalha negra, que trabalha como doméstica, que mora na favela e que não tem condições para se defender do Covid. Então, para a gente saber se um projeto, já que querem falar de ideologia, querem falar de ideologia e alinhamento com projetos políticos, se existe algum alinhamento possível aos valores do reino e aos nossos valores de fé, diante das escrituras sagradas, é o alinhamento com o pequeno, é o alinhamento com o quarteto. Quando a gente se alinha ali, isso eu falo sem medo. Se você se alinha com eles, seguramente o seu coração está batendo em sintonia com o coração de Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Perfeito. Quer dizer, então o Yahvé da Bíblia hebraica, ele é um Yahvé que cria consciência cidadã. Por que isso é cidadania? Pronto. Se o Yahvé cria consciência cidadã, uma igreja que está animada pelo Espírito de Yahvé, ela é uma igreja que tem defesa profunda pela cidadania. Uhum. E você disse uma coisa aqui muito bacana, Carlos, entre tantas outras, né? Mas quando você diz assim, o Deus da Bíblia hebraica era o Deus dos jogados às margens. Dos sobrantes. Isso, dos fragilizados. Só que você vai olhando na história de Israel que há momentos, especialmente no fortalecimento da monarquia, que esse Deus começa a ser cooptado por um sistema monárquico. É aí que surgem os profetas. É verdade. É aí que surgem os profetas. Opa, não é aí o lugar de Yahvé. Elias, Eliseu, Isaías, Amós, Miqueias. Quando os caras começam a cooptar esse Yahvé para o trono da monarquia, aí vem os profetas assim, aí não é o lugar dele. Aí o que os caras fazem? Matam-nos. Exatamente. Então, e a história se repete, e vai se repetir. Aí quando você olha o Apocalipse de João, é muito sério o que você está dizendo aqui, porque isso dá uma luz sobre o próprio texto do Apocalipse. Nós fizemos um curso esses dias sobre o Apocalipse de João, né?
E o pessoal ficou abismado porque é sempre olhando para o Apocalipse do futuro. Você tem os capítulos 12 e 13. Cara, esses dois capítulos são... Porque o dragão pega a autoridade e dá na mão da besta. A besta é como uma paródia do reinado do cordeiro. Boa, bem Aí chega lembrado. uma hora que Jesus diz assim, ó, vocês querem ser marcados por quem? Pela marca da besta ou do cordeiro? Ele diz, se for pelo cordeiro, o cordeiro é imolado. E todos aqueles que seguirem o cordeiro serão imolados também. Mas há de ser que esse cordeiro vem para a ressurreição. É melhor que vocês sejam imolados agora, mas pela justiça, do que aproveitarem dos benefícios da injustiça e percebam depois de que lado o cordeiro estava. Boa. Então, Boa. quer dizer... Boa. E aí é muito radical isso, né? Não tem muito... Não tem como você negociar. É complicado. Não. É tipo assim, perdoe-me, mas não tem como negociar. E é interessante que esse poder político organizado, esse poder de Estado, essa máquina de poder de Estado organizada, ela está sempre em busca da legitimação religiosa. Né? Ela está sempre nessa busca. E os homens da fé, não é que eles não podem abençoar outros que estão no poder. Não é que eles, inclusive, não devam orar por aqueles que estão investidos em situações de poder. Não é nada disso que nós estamos falando. Estou falando que eles não devem orar, não estou falando que eles não devam abençoar, não estou falando, inclusive, que eles devam estimular irmãos ao exercício da sua vocação pública, a estarem na vida pública, inclusive a apontarem esses irmãos e irmãs como bons exemplos. Não estou dizendo isso. Né? Eu estou dizendo que há que sempre se ter um cuidado quando se é engolido por um mega projeto de poder estatal e onde o poder religioso acaba abençoando isso, porque o espaço da fé, o espaço da religião não é para abençoar o poder político, mas sim para falar a verdade para o poder político, para lembrar sempre ao poder político qual é o compromisso que ele tem. Eu faço a interpretação, eu me arriscando de teólogo de novo. Eu faço a interpretação de Romanos 13 lá, quando se fala de que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Quer ver? 1 minuto, estou até com a minha... Não tinha planejado isso, mas estou até com a minha... Eu estava lendo de novo ainda esses dias, eu estava lendo a minha Bíblia. Quer ver? Olha, e o texto de Romanos 13 fala o quê? Olha que interessante. Bom, você conhece bem. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E aí vai falando das autoridades. Mas, no versículo 4, ele diz o seguinte: pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Ou seja, a autoridade é estabelecida por Deus para a promoção do bem e da justiça. Ela é agente de Deus para essa promoção. Quando ela não o faz, ela deixou de ter a bênção de Deus. Ela perdeu deixou sua de ser função instituída por Deus. E ela perdeu a sua função. Perdeu função e ela deve ser confrontada. É aí que se estabelece o conceito de desobediência civil cristão. Ou seja, quando eu tenho uma autoridade comprometida com o que há de pior, que não promove a justiça, ela deixou de ter função diante de Deus. E isso me autoriza a confrontá-la. Perfeito, perfeito. Quer dizer, a autoridade não se legitima porque ocupa um cargo. Se legitima se ela cumpre uma função. E a função é a promoção da justiça. Perfeito. Quando não acontecer, deixa de ser autoridade e se torna agora o alvo da nossa crítica. Quer dizer, fé, então, irmão Carlos, amigo Carlos, tem que ser cidadã, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem como, cada dia mais eu me convenço, que é impossível seguir a Jesus sem se comprometer com a justiça. É impossível seguir a Jesus sem se comprometer com quem ele se comprometia. É impossível seguir a Jesus
sem andar com quem ele andava. É impossível seguir a Jesus sem confrontar quem ele confrontava. Porque é interessante, né, que na lista top 5 de quem Jesus confrontava, quem é que estavam? Os ladrões, os imorais, as prostitutas, as adúlteras, os adúlteros, os homossexuais. Quem é que estavam? Quem é que estava? Na lista top 5 de quem Jesus confrontava, você sabe, eu também sei. Estavam os hipócritas religiosos, a quem ele chamou de sepulcro caiado, raça de víboras, e por aí vai. A única vez que Jesus perde a cabeça no evangelho é com quem? É com o mercador do evangelho, é com o hipócrita religioso. Então, seguir a Jesus é um caminho difícil, é duro, mas é se aproximar de quem ele se aproximava, ter misericórdia de quem ele tinha, é confrontar quem ele confrontava, é se identificar com os temas, as causas, as pessoas que ele se identificava. É promover a paz, porque ele era o príncipe da paz. É rechaçar toda forma de violência. É servir o tempo todo. É amar, é ser generoso, é andar em compaixão. Enfim, ser discípulo de Jesus é isso. E por isso que eu costumo dizer que eu, na verdade, tenho um desafio na minha vida. Eu estabeleci para mim uma meta. Eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de político. Eu sou alguém que procura seguir os passos dele na arena aonde eu milito, onde eu trabalho, enfim. Eu acho que essa é a tônica de todo cristão. Eu, quando estava só no meu consultório, na minha clínica, nos projetos sociais que eu atuava, eu estava agindo como um discípulo de Jesus disfarçado de médico. Agindo como Jesus agiria sendo médico. Aquilo é só um disfarce. E por aí vai. E eu acho que se a gente ganhar essa perspectiva de que nós todos somos, na verdade, o que nós temos são disfarces. Que nós somos discípulos de Jesus que se disfarçam de professores, de teólogos, de pastores, de pedagogos, enfim, de profissionais de todos os tipos. Isso tudo é só disfarce. Importante nessa vida é ser discípulo de Jesus, e esse é um baita desafio. Muito bom, muito bom. Que Deus te dê sempre muita esperança e coragem, meu Carlos. Esperança e coragem para exercer como discípulo de Jesus as funções para as quais ele colocar em tuas mãos. Então tem que ter muita esperança e muita coragem. E assim nós vamos seguindo e acreditando mesmo que o Evangelho, o Reino, é uma convocação radical para princípios e valores que são inegociáveis. Eu acho que essa é a ideia. E com ternura e com a rigidez necessária. É isso. Com a sensibilidade e a dureza necessária. Amando e fazendo da vida um lugar possível, não só para mim, mas para os outros e todas as outras que estiverem caminhando conosco. Eu acho que é isso. E em tempos de quarentena, talvez não haja nenhum outro caminho. Nunca houve outro caminho, mas agora fica muito mais claro isso aí. Amém. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo. Foi demais. Passou rápido demais. Passou rápido demais. Você é uma bênção. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu vou repetir, essa live será gravada. Os dois momentos serão conectados. Eles se tornarão um vídeo só. Vai ter uma edição bonita. E esse aqui, ó. E o Fé Cidadã, que nós falamos no começo. Se alguém quiser comprar, como que faz, Carlos? O Amazon. No Amazon tem tanto a versão impressa quanto a versão digital. Eles estão disponibilizando o Fé Cidadã, quando a espiritualidade e a política se encontram. Aqui tem o conteúdo todo daquilo que a gente conversou hoje, está aí, está escrito. Acho que está mais bem escrito do que eu falo. Muito, ó. Para quem quer entender sobre a relação entre fé e cidadania, fé e presença pública, e vou dizer mais aqui, tradição evangélica e política, eu recomendo demais. Li, gostei muito, recomendo para vocês também. Carlos, muito obrigado, meu companheiro. Obrigado. Continuemos a caminhada, viu? Tamo junto, velho. Tamo junto. Grande beijo. Beijo. Valeu, gente. Até a próxima. Até.